A convocação do Neymar, ela parte de um pressuposto onde o brasileiro não estava mostrando interesse na seleção brasileira. Olá, peregrinos e peregrinas, Tati Sulepa aqui no Pod Peregrina. A pauta hoje é Copa do Mundo. Eu tô com Flávio Fiorin e com Rafael Copete, duas sumidades no jornalismo esportivo. Antes de mais nada, agradecer a KV Makeup, nossa apoiadora, que tem uma maquiagem incrível, eu não canso de falar, a base é perfeita, né, dura o dia inteiro, eu trabalhando sob essas luzes aqui, que me dá amor, entendeu? Tipo, resistência, assim, que realmente a pele fica belíssima. E lembrar que o Pod Peregrina é sempre na GTV aos domingos, em primeira mão. Hoje estou com dois comentaristas, esportistas e especializados em futebol, creio eu, né? O futebol, é o que dizem. É o que dizem. Então tá, o que dizem é o que eu assino embaixo e acredito, né? Bem-vindos. Obrigado pelo convite, Tati. O prazer de mais uma vez dividir a bancada com o grande Fiorin, né? Um dos integrantes da grande escola de plantões do rádio, que começou com o grande Antônio Augusto, né? Sim, na década de 90. Mas assim, eu quero ser bom antes de mais nada, assim, o programa hoje vai furar a fila, né, tá falando pra eles, porque é Copa do Mundo. Eu fiz meu dever de casa, obviamente, né, na escola eu colava muitas vezes, eu também colei aqui folhas e folhas, né, de informações. Então a gente vai pular na frente de muitos aí, então. Da tua sequência. Pra ver a moral que vocês têm. A gente não colava, a gente fazia prova com consulta extraoficial. Extraoficial. É verdade. Eu encontrei esses dias num evento uma colega minha, Fernanda Lima, muito obrigada, matemática, eu passei graças a você. E ela, assim, Fernanda, lembra que eu colava? Ela lembra, Tati, mas era com prazer, assim, imagina se fosse sexo, né? Que seria? Porque colar com prazer é muito bom. Não, era bem cola, né? Pra te certificar que tu tava botando a coisa correta na prova, né? A resposta correta. Aquela lembrancinha que abre toda, básica, entendeu? Porque às vezes é uma lembrancinha, uma informação, né? Já te dá toda a visão, né, quadro. De repente tu não precisava nem usar todo o papelzinho, só aquele trecho que tu precisava já servia para resolver todas as questões. Exato, a gente nem chegava nem a pegar a cola, sabia que a cola estava ali, já acalmava o coração, entendeu? Tu saía bem. Mas, gente, vamos lá, Flávio e Rafael Copete. Dois jornalistas, duas pessoas que são do mundo do esporte, comentaristas. O Rafa, né, tem um programa no Instagram, já teve programa no YouTube também. E o Flávio, né, Fiorin, é simplesmente da Rádio Grenal, grande comunicador, sabe muito, dois feras. Eu não vou dizer o time de futebol que eles torcem, mas vou dizer qual é o meu, tá? Na verdade, não vou dizer, porque a gente tá igual aqui a entregar a identidade. Quero saber sobre Copa do Mundo. A seleção brasileira não é a que tá no topo, né, de ser cotada para ganhar esse campeonato, essa Copa do Mundo. A Copa do Mundo desse ano quebrou geral, né? Mudou completamente a logística, né? São mais de um país, né, participam, são 3. E, além disso, eu estava comentando antes... E aumentou também o número de seleções. 48, né? Os outsiders, né? Que eu aprendi os outsiders. E também um dado engraçado... E os doentes já querem botar para daqui a 4 anos 66 seleções. Mas tá louco! Então... Nós vamos ter 4 meses de Copa do Mundo, praticamente. Então, é o seguinte, abre geral, não tem nem que ter o pré, né? Então, tipo assim... Copa do Mundo, você já diz do nome. É Copa. São seleções. É um torneio para seleções que se classificaram nos seus respectivos continentes, selecionadas. Então, você abre o leque. Quanto mais seleções participarem, deixa de ser Copa do Mundo. Exatamente. Perde aquela... Pois é, falar nisso, quem perdeu, né, não entrou esse ano... Noção do que é o evento. Oi? Perde aquela noção do que é o evento, né? A identidade do evento. Com certeza. E a valorização, né? A valorização do evento. Importância. Pouco tempo... Copa do Mundo é pouco tempo e muita intensidade. No momento em que você abre isso para mais seleções, ela aumenta o tempo de execução dela e perde a intensidade, perde o foco ao longo do caminho. Certo. Então isso fica estranho. Duvidoso. E por falar em perder o foco, muitos desses jogos, 104 jogos terão a Copa do Mundo, muitas dessas 104 partidas vão ser sem interesse nenhum. E eu falando em perder, que você não vai conseguir perder porque não entrou, mas na última estava,
Homenagem à minha Ucrânia, às cores da Ucrânia. Pode parecer Brasil, poderia até ser também. Mas, enfim, né, a Ucrânia que tá nessa... As cores do Pelotas também. Também, do Pelotas, né? Mas, do Pelotas, do Boca Juniors. Mas aí já estamos entrando na faixa argentina. Vamos deixar. As cores do Brasil. As cores da Ucrânia, isso, colocar Brasil, porque a Ucrânia ia entrar muito bem se pudesse participar, porque na última ela saiu muitíssimo bem. Legal. Mas, gente, outra coisa, agora alta polêmica. Cara, é muito jogador de outro país disputando, né, favoravelmente em outros países. Quer dizer, tem uma seleção que parece que eu acho que é o Haiti, ou qualquer, todos os jogadores não nasceram no Haiti. E um caso... O nosso técnico. E um caso também para fazer referência a que tu deste aí de destaque, o próprio Maurício, que jogou no Internacional, jogador do Palmeiras, vai defender o Paraguai. Dá para ter uma ideia, né? Pois então, é que tá... Isso para mim, entendeu? Me soa bem estranho. No passado, né, isso aqui não existia. O que seria isso? Uma ausência de competência de jogadores bons nos países, entendeu? De origem? Ou você entendeu? Tipo assim, um joguinho, como dizem os políticos, uma manobra política para favorecer aquilo ali, porque eu acho isso errado. Tati, isso já existia, mas não existia protagonismo em cima dessa pauta. Tá? Nós já tínhamos no passado jogadores de outros países defendendo, mas eles eram naturalizados para aquele país, mas desde criança. Hoje em dia, com a globalização e com a abertura de mercado, e que isso já vem se arrastando, né, Felipe? Quase 20 anos, né? Essa abertura se tornou normal, né? Se tornou normal. É como que se você levasse a Copa do Mundo, levasse as seleções para o caso específico, vai lembrar? Do Atlético Bilbao da Espanha, da La Liga. Sim. Ele só trabalha e só aceita jogadores bascos, não contrata jogadores de fora. Exatamente. De outros países, nem mesmo da Espanha, só daquela região. Sim, o País Basco, eles têm essa... Por isso que eles têm, muitas vezes, fora de época de Copa do Mundo, em Copa do Mundo, eles têm jogadores cotados para a seleção da Espanha. O próprio goleiro. O próprio goleiro. O Atlético Bilbao é o único clube da Espanha que tem os jogadores mais cotados a servir a seleção do país. A nossa seleção... Exatamente por causa dessa política de não aceitar jogadores estrangeiros. Tirando o técnico que não é brasileiro, os jogadores, abençoadamente, graças a Deus, ainda são brbrasileiros. Sim. Mas eu tenho realmente o receio que não demora muito, do jeito que tá, é capaz a gente ter que importar. Nos primeiros mundiais que tivemos na história, 38, depois parou para a Guerra Mundial, felizmente, depois foi retomado em 50. A seleção brasileira tinha como característica ser essencialmente brasileira, jogadores do futebol brasileiro. Exato. E depois se aumentou esse leque para jogadores atuando no exterior. Né? Mas aí eu até entendo, o cara tá no exterior, mas volta para defender o seu país. Sim, não, mas nesse período aí era apenas no Brasil. Nós tínhamos, como é que começou isso? Que nem o Fiorini estava falando, eram jogadores exclusivos do futebol brasileiro que atuavam nos seus clubes. Isso se criou uma identidade, porque o cara, além de torcer para o clube, ele passou a torcer também para a seleção brasileira, porque o jogador do seu clube atuava na seleção brasileira. Sim. Com a evolução dos tempos, a globalização, a abertura de mercado, a própria mudança, a própria criação da Lei Pelé. A legislação fez com que mudasse, o futebol fosse evoluindo. Uns dizem que atrasou, parou no tempo. Não, ele evoluiu. Em certos momentos com mais velocidade, em outros com menos velocidade. Então, o que aconteceu? Nós passamos a ter... nós tínhamos o quê? Jogadores da base que lutavam para ser titulares nos seus clubes, para jogar bem nos seus clubes e sonhar com a seleção brasileira. E da seleção uma coisa que, era um método. Esse é o sonho de toda criança. Era o sonho de toda criança. Jogador de futebol. Tão importante quanto ser médico. Exatamente. Mas mais do que isso, ela quer defender o clube dela de coração, mas a antena dela tá ligada na Europa ou em outro país. Não é exclusivamente aqui mais. Gente, agora outra polêmica, né? Times, né? Os times, pelo amor de Deus, compram às vezes os jogadores de outros times, pregando, né, dizendo que vão crescer, ou que vão, né, dar aquele suporte, vai, né, fazer todo o marketing, só pra tirar o cara de lá e pra botar num outro time e atrapalhar uma estratégia, sei lá o que, tirar um outro que tava no lugar dele. Quer dizer, gente, é maldade, é uma estratégia de jogo baixo, sabe, puxar o tapete. Eu fico chocada com essas táticas dentro do mercado. Isso os nossos clubes brasileiros passaram a fazer nos últimos 10 anos isso aí, repatriar jogadores que já tinham passado por aqui pra, digamos
digamos assim, dar mais tempo para o guri da base crescer e melhorar. Só que isso é uma jogada de negociação de mercado. Tá? Sim, é aquele jogo, você for tirar o cara de lá, não pra fazer o cara crescer, entendeu? Mas é pra atrapalhar, entendeu? O time, entendeu? Usa como escada. Exato. Se a gente parar e observar, há muitas atitudes no futebol brasileiro que pegam exemplos de filmes, por exemplo. Existe um filme com o Brad Pitt, que é O Homem que Mudou o Jogo, né? Isso. Aquele livro ali que foi feito, um método que foi feito para o esporte beisebol, passou a ser adotado como uma bíblia para todos os esportes coletivos. Então, tudo o que acontece naquele livro ali passou a ser praticado em todos os clubes. Rafa, a vida imita a arte. Exato. Futebol, basquete, vôlei, handebol, seja qual for o esporte. Exatamente. Tá? Então, como eu estava falando, então o sonho do garoto era ser titular no seu clube, chegar à seleção brasileira, ter destaque na seleção brasileira e aí pensar na Europa. Tá? Com a globalização, a Lei Pelé permitiu com que empresários ganhassem poder. Então, aumentou-se o mercado de empresários atuando no futebol. Tá? E o esporte em si, no final das contas, acaba sendo, entendeu? Não o mais importante, mas a as competições de base, falo aqui pelas nossas da Federação Gaúcha de Futebol, falo pela Taça São Paulo de Futebol Júnior, a extinta Copa BH, que não existe mais, competições essencialmente para empresários. Exato. Né? Era como se fosse um desfile. Antigamente o propósito era os verdadeiros olheiros angariar novos talentos para distribuir nos clubes. Hoje não. Hoje ele vê um potencial num jogador. Quanto eu vou ganhar com ele? Se eu colocar lá no Real Madrid, se eu botar lá no Barcelona, se eu levar ele lá para o futebol turco, quanto que eu vou ganhar? Quanto que vai ser minha comissão? E como é que começou essa política? Exatamente hoje com a maior estrela do futebol mundial, que é o Messi. Lionel Messi... Começou com ele, tu acha? Começou com ele. Acha não, desculpa, tu afirma. Começou com ele, eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Foi com ele. Porque o Messi pulou, ele não jogou em clube argentino. Se jogou 2 meses. Pulou etapas. Pulou etapas. E com 11 anos, se não me falha a memória, foi pro Barcelona. Tá, bom, é outro que me corrijam, tá? O Vini Júnior, que foi, não é também a mesma coisa daqui, mas... O Vini chegou a jogar acho que 1 ano com a camisa do Flamengo. E depois, quando atingiu a maioridade, ele acabou indo pro exterior. Ele jogou 1 ano ou 6 meses com a camisa do Flamengo, o Campeonato Brasileiro, e aí atingiu a maioridade e pôde ser... Bom, pois e essa é a Copa típica, né? Falou do Messi, ele... Cristiano Ronaldo e Neymar, né? Vão jogar esse Mundial e vão terminar, né? Sabe que o Cristiano Ronaldo, né? Pra mim é uma figura assim, meio peculiar. Cristiano Ronaldo, né? Português, e a irmã é gaúcha. Exato. Né? Tem até negócio aqui, parece, né? Fez abrir um restaurante, eu sei. Bom, enfim, né? É o típico criatura que não tem estereótipo de jogador de futebol, metrosexual, todo cheio de sabe, não me toque, e um baita jogador, né? O que começou e um baita jogador dentro e fora de campo. Fora de campo. Postura, determinação, disciplina. Não só isso. Ele ajuda entidades beneficentes, apoio ao câncer, às doenças terminais, ele ajuda esses institutos. Não só ele. Aquele, o Mbappé, como é que eu não sei falar? Mbappé também. É outro que, entendeu? Nossa, entendeu? O que ele faz, e faz com gosto e não é divulgado. Isso que eu acho legal. Esse tipo de beneficência, esse tipo de apoio social... Até uma coisa que eu descobri não faz muito tempo. É assim que é aceito em Israel, no judaísmo. Porque quando você faz uma caridade, informa, eu dou pro Médicos Sem Fronteiras. Não é aceito. O que tu faz, entendeu? De doar, de ajudar. Não, tu não tem que fazer. A doação sem propaganda é a mais fazer. divina obra. A doação. Né? E a boa de ação livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade, sem propaganda. Não tem que fazer. Sem marketing. Não tem que fazer dessa atitude, mostrar marketing, enfim, em cima de ti. Um tem que fazer. No Instagram. Você estava falando eu faço, mas não quero alarde, fique tranquilo. Você estava falando do método sexual. Cristiano Ronaldo método sexual, mas vamos puxar um pouquinho lá para trás. Quem começou foi o Beckham. Mas por que o Beckham... Não, mas por que o Beckham virou essa figura metrosexual, assim, tá? Do mercado do esporte? Porque o esporte era muito fechado.
era aquele figura máscula, bem masculina, que o estereótipo do bombadão, forte. Porque a gente sabe que tem gays, né? No futebol também, sempre teve. Também estereótipo de... Nem por isso deixou de ser profissional e um vencedor. Mas o metrosexualismo não foi uma coisa espontânea, foi uma coisa de mercado. Porque primeiro ele começou a namorar a Victoria Beckham, tá? Das Spice Girls, e ali viram, os marqueteiros de plantão viram uma oportunidade de poder faturar em cima. E aí começaram a se explorar isso. Gente, o mundo é feito a globalização. De predadores e presas. Os marqueteiros, entendeu? Exploradores e, sabe, exploradores. Quem é o nosso principal marqueteiro hoje? Neymar. Pois então, vamos falar do Neymar daqui a pouco. Vamos falar, entendeu? Do quebra-quebra, do Kaká daqui a pouquinho, entendeu? Porque eu não entendi até o 239 partidas que ele não jogou devido a lesões. Foi lá, foi convocado, gente. Para quê? Gastar passagem aérea, porque eu não acredito que ele vai jogar e fazer audiência. Isso. Tati, audiência, o coitado do Wesley pra prender jogou uma partida, se machucou, foi cortado. E o Neymar faz testes para ver se vai conseguir jogar, vai ser preservado e continua lá. Não tem condição. Não tem mesmo. Mas enfim, agora esse falando... assunto... não, mas depois não, ainda hoje aqui, viu? Calma um pouquinho, eu gosto dessas pautas, desses assuntos mais polêmicos. Agora falando, né, agora de hoje, na Copa do Mundo, escalação. Minha cola funciona, viu? Eu também não peço por decorar todos esses 20 e poucos nomes. Alisson, Ederson e Everton, goleiros. Qual o melhor para vocês? Olha, os dois primeiros estão vindo de lesão. Estão um pouco sem ritmo de jogo. Eu começaria com o Everton. Titular. Por quê? Porque ele é um goleiro que estava um bom tempo sem jogar, veio para o Grêmio num novo desafio da carreira, porque todo mundo estava dizendo que a carreira dele tinha encerrado, porque ele é multicampeão do Palmeiras, tudo ok, mérito total dele, de quem treinou ele. Só que o Everton tem um trabalho mental, porque o treinador dele faz esse trabalho, que hoje é fundamental, que trabalhar... De quem? Do Palmeiras. Não, o treinador do Everton ou do Palmeiras? Não, o treinador do Palmeiras. Não, porque o treinador de goleiros do Everton, que até então no Palmeiras, não servia mais pro Grêmio. Não servia mais pro Grêmio, exato. Mas pro Palmeiras ganhou tudo também. Exatamente. Essa quantidade, tem partes que não precisa botar no outro. Por quê? Só pra colaborar. Não, e tu tem razão. Tá? Só que lá, o treinador do Palmeiras... também adotou um método de trabalhar a mentalidade do jogador. Primeiro, descobrir quem ele é. Isso o Everton conseguiu ser um cara multicampeão. Veio pra cá, sem ritmo de jogo, foi colocado logo de cara num Grenal. Caiu na desgraça. Caiu na desgraça porque perdeu o Grenal e que foi criticado. Só que ele começou a se recuperar. Ele começou a sentar o pé no chão, ganhar confiança, saber onde é que ele estava. E aí ele começou a salvar o Grêmio. E por salvar o Grêmio de várias derrotas e mostrar ritmo do jogo, ele foi convocado. Agora eu vou continuar aqui. Foi o que o Tafarel disse. Uma rapidinha agora. Tipo assim, pergunta e resposta pra gente, que tem muita coisa aqui na pauta. Certo. Vamos lá. Laterais. Wesley, Douglas, Santos, Alexandro. O Alexandro, qual deles, laterais? O Alexandro, porque é o que já vem jogando. Alexandro. E no gol ali, no caso, eu não traria o Ederson. Não? Deixaria o Alisson como reserva imediato do Everton e daria uma oportunidade pro Fábio. Fábio da onde? O Fábio do Fluminense. Com 40 anos jogando muita bola. Daria essa oportunidade para ele. Teria mais experiência. Até vou citar aqui, tem um nome dos times que eles atuam atualmente, tá? Vou dar essa informação. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG, Danilo, Flamengo, Bremer, Juventus, Ibanez, adoro nomear, e Léo Pereira, do Flamengo. Deles, qual? O Marquinhos e Léo o Guimarães. Pereira não levaria. O Marquinhos e o Guimarães, porque já é a dupla titular, tá entrosada. Guimarães não tá aqui. Magalhães, quer dizer. Não, Magalhães, desculpa. Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães e o Marquinhos, que já vem jogando, já tem um entrosamento e tem uma larga experiência e são times que chegaram na ponta da última temporada. O PSG foi campeão da UEFA Champions League. Sim. Um nome que não aparece aí para a defesa da seleção brasileira, é um nome incontestável, mas pelo Ancelotti parece que não, Thiago Silva. Era para estar relacionado. Lembro. Era para estar relacionado. Eu não levaria Léo Pereira, por exemplo. Bom,
Prazer, Léo Pereira. Não conheço Quem sabe seja o Salvador num dos jogos, porque não? Tá lá, se tá lá, pode jogar. Pode nos salvar, quem sabe? Vamos torcer pra ele. Exato. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho... desculpa, os times. Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Danilo Santos, Botafogo, Fabinho, Al-Ittihad e Lucas Paquetá, Flamengo. Qual? Começando contigo agora. Paquetá eu não levaria. E qual, desse aqui, qual tirando o Paquetá, qual tu acha melhor? Desses todos aí, eu gosto, repito os nomes aí. Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos e Lucas Paquetá. Danilo está numa excelente fase e aqui é o contraponto, né? Ele não leva o Thiago Silva, que é bastante experiente, que poderia estar aí, mas leva, é um acerto, indiscutivelmente, o Casemiro, que é o último mundial dele. Se tivesse levado o Casemiro como levou, teria que ter levado o Thiago Silva também. Se é por questão de experiência, né? De que o Casemiro é o homem de confiança dele por ter sido treinado por ele no Real Madrid. Mas bruxaria. Bruxaria. Mas isso conta, né? Todas as seleções têm, E esses nomes aí, tu levaria todos? Não? Cara, eu não levaria o Lucas Paquetá. Eu também. Tá? Eu acho que a gente podia ser levado um jogador mais meio armador do que o Lucas Paquetá, tá? Mas, como ele levou o Neymar e foi convocado para ser... Esquece o Neymar, não tá aqui na lista ainda. Vai chegar. É que o Neymar foi levado para jogar nessa função de camisa 10 mesmo, tanto que o número dele é o 10. É o 10. Tá? Ele não vai ser um meia atacante, ele vai ser o 10. Tá? Bom para ele. Então, o Bruno Guimarães está sendo preparado para ser o grande capitão da seleção brasileira nos próximos 8 anos. Para os próximos 8 anos, o Bruno Guimarães... é o Bruno Guimarães que você escolhe, então. Bruno Guimarães. Atacantes agora. Tá num grande fase lá na Inglaterra. No Newcastle. Gente, tipo assim, o pessoal com respeito a todos os atletas. A minha situação com o futebol atualmente é que nem o Senna. Depois que a gente perdeu o Senna, sabe? Perdi um pouco o interesse. Eu larguei a Fórmula 1 depois que o Senna... Eu não assisti mais a Fórmula 1. Assisto mais poucamente. Perdeu o brilho. Então, tem que assistir porque a gente assiste porque tem que acompanhar, porque trabalha com jornalismo esportivo. Sim, óbvio. Mas não tem aquela paixão. Óbvio, Não, meu tempo, pelo amor de Deus, era, sabe, o Sócrates, era o lá do Rio de Janeiro, aquele, esqueci. O Zico? Não o Zico, não, mas um outro, o baixinho, todo... O Júnior. Sabe, tinha os melhores laterais já criados pela seleção. E era uma doideira, não tinha tanta frescura, assim, tal, mas os caras jogavam muito bem. Jogavam muito bem. Entendeu? É que nem eu digo, no passado, né, a gente se fumava dentro da aeronave, não tinha cinto de segurança, mas tinha menos acidente. Pra mim, a melhor seleção brasileira foi a de 1982, essa que tinha esses expoentes que tu tá mencionando aí, e que acabou perdendo para a Itália. Mas o grande problema daquela seleção era o sistema defensivo. Sofria muitos gols. Prova disso foi na decisão contra a Itália que o Paulo Rossi nos matou. Me diz uma coisa, com o teu comentário, tu acredita que um treinador, né, trabalhando, estando, né, levando uma seleção, um time, né, já há tempo, e sabendo que a falha é exatamente essa, ele tem tempo, ele consegue criar uma outra estratégia ou trabalhar os jogadores para mudar essa história? Naquela época tinha. Hoje o calendário não permite. Nós temos inúmeras competições se agregando umas às outras, tanto nas competições nacionais, Copas, tantas, e se misturam com as competições sul-americanas. E aí não dá tempo, se mistura com convocações, com preparação para amistosos, enfim, e eles não têm tempo. Eles têm que pegar os caras que estão jogando mais. E aí, de repente, não funciona. Inteiros, que não estão lesionados, que não voltam de uma farra. Tu tem segurança neles e trazer esses. Uma rotatividade muito grande, né? Não há tempo hábil. Antigamente, tu via os jogadores em boates e tudo. Hoje, eles se fecham em algumas casas. As festas são bem privadas, são muito privadas. Não deixa de ter. E o que tem de evangélico, entendeu? Deus é pai, pastor, pelo amor de Deus. E o celular fica preso na recepção, né? Não pode levar. Se vaza alguma imagem ali, já era. E mesmo assim, às vezes alguma coisa sai de ali. Eu tô lembrando. Sempre tem um X9 nessas festas. Né? Que faz a história bem divertida, né? Que a gente acaba usando. Aí que é bom. Exato, né? O que seria da gente sem informação, né? Tem que ter um X9, né? Lá em São Paulo eles chamam de boca de graxa. Boca de graxa. É o X9. X9, boa informação essa. Agora, quando eu conhecer, lembrar, encontrar algum X9, vai ter boca de graxa. Pode falar que é isso aí mesmo. Boca de bueiro e boca de quiabo, isso é o tagarela, né? Que é fogueiro, né? Boca de quiabo eu não sabia, descobri no Rio de Janeiro agora, o pessoal voltou.
Agora, atacantes, pra encerrar essa escolha aí, né? Gosto, não gosto. Rafinha, Barcelona, Neymar, Santos, Vinícius Júnior, Real Madrid, Luiz Henrique, Zenit, Rússia. Não escolham esse, tá? Porque eu tô de briga com a Rússia, tá? Matheus Cunha, Manchester United, Gabriel Martinelli, Arsenal, Igor Thiago, Brentford, Endrick, Lyon e Ryan, Bournemouth, Inglaterra. O Ryan é a nova joia da seleção brasileira, cria do Vasco da Gama, fez uma temporada com a camisa do Vasco, vindo da categoria de base, já foi vendido. Tá? E aí continuou jogando bom futebol, então ele é o Ronaldo de 94. Foi para ficar no banco. Se entrar, vai jogar ali 2 minutos finais, 3 minutos finais. Assim como tu mencionou anteriormente, tu mencionou o Gabriel Magalhães, né? Que está se preparando para ser o capitão futuramente. O Bruno, né? Magalhães. Bruno. O Ryan também está sendo preparado para futuramente ser um dos grandes nomes protagonistas da seleção. Eu não levaria, tá? Eu acho que faltou aí. Tá, mas vocês não entenderam. A pergunta é: qual vocês mais gostam? Qual vocês acham que é o melhor? Eu vou contra a apresentadora, Luiz Henrique. Eu também pelo momento, pelo que ele está apresentando, mesmo que ele tenha jogado na Rússia. Luiz Henrique, também fecha com o Fiorinho. Saúde. Fecha com o Fiorinho. Saúde. Ele tá. Enfim. Luiz Henrique é o que. Luiz Henrique é o que está se prometendo mais, entregar mais que os outros. Joia. E voltando agora, né? Agora a pauta, né? Vamos dar mais atenção. O Neymar, convocado, 30 e tantos anos, grande coisa, entendeu? Acho que a idade não interfere na capacidade. Agora, 239 jogos, partidas, ele não jogou devido a lesões. Oi? Qual é a razão de chamar um cara, entendeu? Que a chance dele se lesionar, que já chegou lesionado. E o que tinha a chance de ser convocado no lugar dele... Também estava lesionado. Lá da Inglaterra. O João... Lá da Inglaterra, que não foi atacante. É o João Pedro. Que jogou quase toda a temporada. Participou dos amistosos da fase de preparação e das eliminatórias com o Ancelotti. Aí o Neymar não participou em quase nenhuma partida elevada. Porque o Neymar, fazemos aqui a associação, faz de conta que esse belo quadro que está atrás de vocês é um backdrop, cheio de patrocinadores. É o que eu ia dizer, patrocínio. É o Neymar. É o Neymar, da seleção brasileira. Ele precisa ser convocado. É a última Copa do Mundo do Neymar. É a última Copa. Assim como patrocinador, todos os tipos. A seleção brasileira está tentando reproduzir o que aconteceu com o Messi. Tá? O Messi não havia ganho ainda uma Copa do Mundo com a sua seleção. Tá? Então o que aconteceu? O Messi foi lá, a última Copa do Messi. Aí o Messi foi lá e foi campeão do mundo. Também passava por problema de lesões, que vinha se recuperando e tal, mesma coisa. Então, só que foi criado. Né? Não é o mesmo histórico do Neymar. Mas o Messi, por muitos anos, carregou no currículo dele por ser jogador de time, não de seleção. De time, não de seleção. Então, só que aí foi montado uma seleção onde ele não ia ser o protagonista. Tá? Ele foi o coadjuvante principal, mas não o protagonista. Tem sua vantagem. Tem. E aí tira aquela pressão. Tira a pressão de cima dele. Joga o Neymar vem, tá, para trazer a audiência da molecada e o brasileiro poder ver o último expoente de uma geração de craques que durou 40 anos. Ok, então já que o Neymar é o último expoente, qual será o futuro craque, pessoal? Tem vários nomes da lista aí que poderão ser. O futuro craque vai ser aquele que completa e que atue, tá, com muita segurança dentro dos 4 vetores do esporte competitivo hoje. Mas não se fizer gol, entendeu? Tá, que é técnico, técnico, tático, físico e principalmente o mental. O mental é o que aciona os outros 3. Não, mas o cara é um gênio. O cara tem, entendeu? Tem lances, tem passadas, tem, sabe, perfeitos. Mas a hora bate na trave. Ou é um azarão, ou sei lá... O gênio individual... Ele pode até colaborar com assistência. Sim. Mas se foi para isso, uma das coisas que... Já tá nesse conjunto. O Neymar já está nesse conjunto. Tá? Nós não temos mais, tá? Infelizmente, devido a essa transferência da base direto para o clube europeu, nós não temos mais o jogador que nós tínhamos.
Nós temos agora o jogador globalizado. O jogador globalizado é o que atende os 4 vetores, como eu falei antes. Técnico, tático, físico e mental. E o mental é que aciona os outros 3. Tá? Então nós não vamos ter mais a individualidade do futebol brasileiro. E aí começa a se falar da perda da identidade. Sim. Para recuperar essa identidade, tu tem que voltar ao velho sistema. Que é tu sair da base, jogar no clube, se destacar, ir para a seleção e depois tu ir para a Europa. E botar o 5º vetor aí, que é o marqueteiro. Que é o marqueteiro, exatamente. Só para ter uma ideia do que é o marketing. Teve tempo de acompanhar as matérias especiais das convocações dos jogadores que estavam reunidos com as suas famílias no dia que o Ancelotti convocou? Madison. Eu não lembro da Aí teve o Neymar. Pois bem, Neymar estava lá em casa, com a família, com a Bianca, os amigos, os parças, todos reunidos, com um bonezinho patrocinado de um energético. Será que ele já não sabia que ia ser convocado? E o energético estava ali no bonequinho, na cabecinha dele, estampando a marca? Óbvio. Tudo preparado. Óbvio. Tudo orquestrado. Nada, entendeu? Nada é de graça. Porque a convocação do Aquele Neymar... choro, certo? Foi natural? Claro que não, já estava tudo preparado. A convocação, Brasil. A convocação do Neymar, ela parte de um pressuposto onde o brasileiro não estava mostrando interesse na seleção brasileira. Como o Neymar é o último expoente dessa geração de 40 anos de craques que nós tivemos, o Neymar foi convocado pelo marketing e também para trazer a atenção e os olhares. A última bolacha do pacote dessa e para atrair os olhos do povo brasileiro para a seleção brasileira. Porque estava havendo o desinteresse. Cuidado com o que tu pede para acontecer, né? Exatamente. Pode, depois, né, passar uma vergonha. É uma faca de 2 gumes. Ele pode entrar 1 minuto, fazer um lance genial e nós fazer o gol, dar o passe pro gol do título. Pode acontecer, pode entrar na última partida somente. E não fazer nada. Que Deus queira que isso aconteça. Esse rompante, né? Na hora. E depois conseguir que saia alguma coisa, que ele tire para o Brasil não ganhando. Sabe, dar quantidade para dar chance de acontecer uma coisa negativa. Tati, o maior medo da CBF é o Brasil não ganhar essa Copa do Mundo, tá? E o Brasil e aumentar o desinteresse pelo produto futebol. Gente, mas vamos ser francos. Vamos ser francos aqui. E o Neymar só não é mais Neymar pelo nome que ele ostenta, por todo o marketing das crianças, todo uma celeuma em cima do nome dele, porque ele não se cuida. Ele passou por uma série de lesões, era visto habitualmente em festas, né, sair na noite. Se tem uma contusão, tem que estar de repouso, tem que estar na casa lá, quietinho, com a perna para cima, com a tua muletinha lá, fazendo a tua dieta, a tua refeição. Não, vou para festa, vou sair com os parças, né? Gente lá, quando ele atuou nos times, né, lá na França, como é que é, Espanha, que ele tá, era uma vergonha, os jogadores, os caras do time, entendeu, tipo, o que comentavam, tipo assim, cara, sabe, que vergonha, o cara não tem... Até hoje os árabes estão arrependidos, você foi fazer estágio na Arábia lá, só comprou uma praia Neymar, particular para ele lá, mas não jogou nada. O Neymar participou... A primeira grande aparição mundial do Neymar para esse mundo do entretenimento foi no finalzinho do filme Triple X, onde o ator principal, o Vin Diesel, tá meio que se despedindo. Aí o chefe dele, não, mas tudo bem, eu já tenho um substituto. E aparece o Neymar dentro da lanchonete onde era o cenário. Aparece o Neymar assim, ele vira... o cara joga a bola pra ele bate no peito e chuta. E a bola passa do lado e quebra e termina o filme. Sabe? Ali foi a primeira grande aparição do Neymar para o mundo do entretenimento. Voltando agora às mulheres chaves, né? O Brasil vai jogar, né, contra Marrocos. Marrocos, que tá com uma forma legal, assim, né? O pessoal não tá... Atual quarta colocada da Mundial. E já chegaram... Campeã mundial sub-20. E já chegaram dizendo que não tem medo de ninguém. Muito confiantes. É ótimo. Eu acho isso, entendeu? Melhor achar que não tem medo de ninguém do que entrar todo... E na amostragem recente empataram com a Noruega e deram um calor na Noruega. Não tem nada a perder, os caras já chegaram aqui. O que vem é lucro. Sabe uma coisa assim, né? Não tem nada a perder, cara. Atualmente a melhor seleção africana. Eles estão passando pela fase que muitas vezes a seleção brasileira já passou, quando ganhou 70 e ficou 24 anos sem ganhar. Aí a arrogância, eu sou foda, sabe? Eu sou bonzão. Isso que é o crescimento e a
o crescimento da autoconfiança. A autoestima. Exato, é uma faca de dois gumes. A gente tem que ter cuidado para aquilo não tomar, subir a cabeça ao ponto de... E um outro detalhe, a Copa desse ano, tá, vai se repetir o intervalo de 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Tu acha que o Brasil vai ganhar, então? Tá crente Tem mais, disso? Não estou crente. Todos os anos que o Brasil foi descaracterizado, que o povo não confiava, era uma seleção que não estava na primeira prateleira, o Brasil foi campeão. Porque e mais uma vez... relaxa, mais uma vez o Brasil chega desacreditado, vai ganhar a França, vai ganhar a Espanha, vai ganhar Portugal. Quem sabe não seja a nossa vez. E se repete o mesmo local. Tomara que continue assim, o pessoal não tendo essa pressão até pra gurizada lá, entendeu? Fazer bonito e, pô, dar uma relação. Apesar do marketing, tudo não gostar muito disso. Os créditos continuam sendo grandes. Eles já faturam muito durante o ano inteiro. Se dane marketing, cara. E Tati, ele se repete o mesmo local, só claro, dividido com o México e Canadá, mas se repete o mesmo local de 94, que é nos Estados Unidos, é onde o Brasil vai jogar e o mesmo período que não ganha título. E vai, igualmente como a seleção de 94, chega desacreditada no Mundial. Bom, eu levo muita fé no técnico. Eu acredito muito no técnico. Tem o que rola, assim, o que eu vi. Para muitos, o Brasil tem o melhor técnico do mundo. Vai ter que comprovar agora na Copa. Pois é. Mas ele ganhou tudo na Europa. Quer dizer, ele tá lista aqui. Tem que ser campeão mundial. Ele já tem o contrato renovado até 2030. Eu vi na Rádio Grenal, por sinal, acho essa informação. E se você um dia tiver a oportunidade de viajar e conhecê-lo pessoalmente, vai gostar muito dele. É uma pessoa formidável. Bom, amigo do nosso Pato Moura, né? Ele gosta de ser chamado não de mister, mas de professor. Professor. Humildade. Eu vou dizer quem eu conheci, que eu tive o prazer de jantar. E por que eu conheci, jantei, porque eu não tava nem aí, nem acreditei. Vocês vão ficar petrificados, até porque... E vocês é que deveriam ter jantado com ele, não eu. Pelé. Jantei com Pelé. Eu morava em São Paulo, a minha melhor amiga namorava... Era um cara humilde, né? Puta, muito. Não lidar com todo mundo. Muito. Tudo. De uma elegância, sabe? A classe, que, sabe? Pô, por que o imperador Adriano, sabe? Não se comporta assim, baita jogador também que foi. Por que outros não têm essa postura? E não tinha rompantes, não tinha nada. Uma pessoa simples, no sentido litoral. Aí ligou pro meu apartamento, que ele queria falar com a Ana Paula. Ana, vai ver esse podcast, hein? Que ela namorava o médico ortomolecular dele, doutor Eduardo. E daí ele gostava muito da Ana e sabia que ela tava... Aí ligou. E ele ligou e eu atendi minha casa, né? Aí eu, alô? Assim, alô? Eu sou aqui. É o Edson. Porque o Pelé Jesus. Minha mãe gripada. O Pelé aqui entende. Eu não ia reconhecer a voz. Se fosse minha mãe gripada. Assim, é o Edson, é o Pelé. Né? Aí, assim, Ana estava... Passei pra ela. E daí a gente foi, né, jantar, né, ela, o namorado dela, o Eduardo, eu, Pelé. E tinha um casal da Venezuela também, que o Pelé tava fazendo um negócio com a fábrica de móveis lá, negócio da Venezuela. E foi incrível. Foi assim, realmente uma postura impecável, de uma educação. Pelé, né? Muito obrigado, né? Legal por ter te conhecido. E agora coisa doida. Olha, gente, não façam isso. Eu nunca fiz e quando eu fiz me dei mal, me lasquei. Pedi um autógrafo. Pensei, se a casa cair depois de velha, né? Eu vou vender no Mercado Livre, vou leiloar o autógrafo. Como diria o Milton Leite, aquele narrador, agora eu me consagro. Agora eu seguro o lastro, né? Pô, vou leiloar no Mercado Livre, né? O autógrafo dele. E aí, pô, pensei, nunca pedi um monte de vergonha, porque eu conheço um monte de gente famosa, mas sabe, tipo assim, de boa, sabe? Sem estrelismo. E aí, Pelé, meu irmão nem gosta de basquete, que meu irmão gosta. Agora, né, dá autógrafo pro meu irmão, João. Aí ele escreveu o guardanapo. Sabe o que eu fiz? Esqueci, ficou no restaurante. Deixou lá o guardanapo? Deixei. Esse guardanapo podia virar relíquia hoje, um quadrinho. Exato. E quando a velha, entendeu? 100 pila no bolso, eu vendo leilão, né? Como é que faz um leilão do autógrafo do Pelé. Mas foi incrível, gente. Eu fico... existe uma história de que um autógrafo pagou a conta de uma mesa cheia de jornalistas numa Copa do Mundo. Ele? Teve. Não foi do Pelé. Eu acho que foi de um pintor famoso. Eu não vou saber contar a história aqui, porque eu só sei pequenos detalhes. Eles estavam todos os jornalistas jantando e tal, e aí foram pedindo. Quando e ele pagou, Então ele é bipolar, porque eu sei de histórias que ele deixou pendurar a conta. Não foi Pelé. Essa história não envolve Pelé. Bom. Envolve os jornalistas que sentaram e foram pedindo a conta estava estratosférica. Aí eu tenho que juntar o caraminguá, outro ia ter que lavar a louça, estavam pensando assim. Aí daqui a pouco... nem gosta disso, né? De comendo pela conta da FIFA. E aí daqui a pouco todo mundo se preocupando, quem é que vai lavar a louça, não tem mais dinheiro, não sei o que e tal. E aí chega o gerente, né? Eu sempre, bem
fatos pincelados dessa história. Chega o gerente e diz assim: senhores, a conta já está paga. Aquele cavaleiro ali pagou. Tá? Não, mas como assim ele pagou? Ele pagou e mandou esse bilhete aqui para vocês. Tá? Obrigado por demonstrar a alegria da vida. Tá? E foi um grande pintor famoso. Que pintou só com a assinatura dele. Ter sido Van Gogh, que era eu acho que a pessoa tá tão deprê que quando vê eu acho que foi o Van Gogh. Eu acho que foi o Van Gogh que com o bilhete assinou. Pessoal, só um segundo. Eu vou fazer um break aqui, porque já passou os 33 minutos, a gente vai fazer o segundo bloco, tá ok? Já voltamos.